Antes de continuar o conteúdo, eu gostaria que vocês acessassem esse site que é da professora Patrícia, o institucional dela. Eu acho que esse link desse site está disponível também no plano de ensino que eu entreguei para vocês no início do semestre. E aqui tem um material muito bacana, praticamente todo o curso que ela compilou em uma apostilinha, em apostilas voltadas a cada tópico, né, que é o primeiro delas. Então, eu gostaria também que vocês acessassem esse conteúdo aqui, tem a síntese do que eu acabei de falar, e nós já vamos começar essa parte sobre cadeias cíclicas ou cadeias fechadas, que é um conteúdo aí que vem agora para apresentar. Então, nós vimos que existe a possibilidade de cadeias que têm muitas ramificações, e existe a possibilidade também de hidrocarbonetos, de alcanos, e não só vai se resumir a alcanos, mas toda e qualquer quantidade aí ou possibilidade de compostos orgânicos também vão poder apresentar ligantes ou substituintes que são cíclicos. Obviamente, eu preciso ter no mínimo 3 carbonos para conseguir ter um composto cíclico. Óbvio, não tem como fazer um composto cíclico onde só tem 2 átomos de carbono, né? Como é o caso que eu fiz aqui em cima. Não tem essa possibilidade, muito menos com 1, mas com 3 átomos de carbono eu posso ter já a estrutura do ciclo propano. Então, a normatização do nome vem simplesmente a adicionar a palavra ciclo antes da palavra do hidrocarboneto, da quantidade de átomos que existem na estrutura do hidrocarboneto. Então, ciclo propano, que pode ser representado dessa forma, aqui à direita. Notem que isso daqui embaixo tem 6 átomos de carbono, é o ciclo, então uma estrutura cíclica, hexano, uma estrutura que tem 6 átomos de carbono. O ciclo hexano ele é diferente em propriedades físicas e químicas do N-hexano. O N-hexano é o hexano que tem uma cadeia aberta. Perfeito? São 2 estruturas bem distintas uma da outra. E cuidem para não confundir esse ciclo hexano que está sendo representado aqui com o benzeno. Então, isso daqui é diferente disso daqui. Isso daqui que eu acabei de fazer é o benzeno. E esse é o ciclo hexano, a representação dele. Mas parece que não é tão diferente. Olha a diferença estrutural que nós temos aqui. Quando eu tenho um ciclo hexano, eu tenho 6 anéis formando um ciclo aqui, né? Então, só arrumar, perfeito. Notem que a estrutura do ciclo hexano não é linear. Aqui fica grandão, bonito. Ele é uma estrutura que segue a mesma ideia que eu havia apresentado no outro vídeo,
onde a ligação carbono-carbono e as ligações carbono-hidrogênio são praticamente as mesmas. Tem aproximadamente 109 graus de ângulo. Opa, eu alterei aqui, eu não consigo medir exatamente aqui para mostrar para vocês, mas considero essa informação como válida. Então, essa angulação, ela é tal qual existia lá pro hexano normal. Não? Eu vou fazer aqui o hexano para demonstrar o tipo de ligação e a forma como, pelo menos, essas ligações estão no espaço são aproximadamente a mesma. Então, o ciclo hexano, ele tem propriedades que são mais próximas de um alcano qualquer do que dessa outra estrutura aqui que eu tinha feito ali na apresentação, que é do benzeno. Pronto. Olha aqui, agora você vai conseguir ter a noção do que eu estou falando. Olha a diferença entre o hexano e o benzeno. O benzeno, que é essa estrutura, o C6H6, primeiro que ele já tem uma diferença entre a quantidade de carbonos e hidrogênios, né? O hexano é o C6H12. Existem 12 hidrogênios. Para cada átomo de carbono existem 2 hidrogênios. Aqui, para essa estrutura, que é o benzeno, só existe um hidrogênio para cada carbono. A estrutura do benzeno é planar. Nós vamos ver daqui algumas aulas que existe um efeito quântico aqui chamado delocalização eletrônica, que faz com que haja uma nuvem de elétrons na parte superior e também na parte inferior, que faz com que esses carbonos fiquem todos alinhadinhos ali num plano. Aqui embaixo tem um plano XYZ, você consegue perceber que todos esses átomos de carbono e hidrogênio estão no mesmo plano. Isso surge por causa que existe essa densidade de elétrons que vem justamente da delocalização, que é um efeito que surge pelo fato que há ligações simples e duplas. Que aqui, você consegue perceber pelo detalhe, uma ligação dupla, carbono a carbono, uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Mas a gente não está falando de hidrocarbonetos aromáticos, nem de alcenos, nem de delocalização. Isso aqui é só para mesmo diferenciar uma coisa da outra, que isso daqui, o benzeno, não é igual a outra estrutura ali que eu tinha mostrado, que era o ciclo hexano. São coisas distintas, tá bom? Por favor, não confundir. Esse era o ponto que eu estava só falando sobre os cicloalcanos, que é interessante citar, né? Então, os cicloalcanos, e é uma distinção que eu tenho que fazer quanto ao benzeno. Vai ter um capítulo só sobre ele, né? Vai ter várias aulas só sobre o benzeno, bem como estruturas deslocalizadas, mas não são o tópico da aula de hoje, tá bom? A aula de hoje, ou pelo menos esse último vídeo, é para só mostrar esses compostos que têm um ciclo, né? Tem uma estrutura carbono e hidrogênio que formam um ciclo. Então vamos lá no nosso editor de moléculas novamente. Eu estou fazendo aquela estrutura que aquela estrutura que tem
um pentano, ou seja, 5 carbonos formando um anel. Como eu falei no início da aula, esses compostos que têm mais de 3 carbonos, eles podem formar um ciclo. Né? E aqui eu tenho então a estrutura desse ciclo pentano. Novamente, ó, é mais uma falha na representação em 2D que dá a ideia de que esses anéis são planos. Não são. A não ser quando começar a ter duplas aqui intercaladas, mas como eu disse ali para o benzeno, é outro papo, né? É outro conteúdo. Então, eu tenho um anel com 5 átomos de carbono e na posição 1 eu tenho o substituinte etila. Note que é irrelevante aqui eu colocar a posição 1, por causa que se o ciclo pentano só tem um substituinte, como eu sempre tenho que nomear o hidrocarboneto conservando a menor numeração para esses substituintes, é óbvio que quando ele só tem um substituinte, ele vai estar na posição 1. Né? Então, a maior estrutura, a maior cadeia que você tem aqui é desse ciclo pentano e tem um grupamento etila ligado a essa estrutura, por isso etilciclo pentano. A regra que eu tinha falado ali, que eu acabei de falar, né, sobre conservar a menor numeração, também é válido aqui, né? Então, essa estrutura desse ciclo pentano, aqui, desse ciclo hexano, desculpe, aqui à direita. Posso desenhar ele bonitinho aqui, já que a gente tem esse recurso, né? Um para cá e um para lá. E uma etila aqui, dá uma otimizada na estrutura, beleza. Essa estrutura aqui também apresenta, analogamente com a que a gente viu com as estruturas abertas, nós temos 2 substituintes metila em uma mesma posição, em um mesmo carbono, né? Que é o que eu tenho aqui, e esse grupamento etila aqui na posição 2. Então a numeração, né, você imagina a numeração desse anel de 6 carbonos, e aí você decide em um sentido só. Você pode decidir se você quer fazer com que isso seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá? A ideia é que você encontre o sentido aonde a numeração seja minimizada. Então, se eu pegar daqui para cá, eu vou ter 2 substituintes na posição 1 e um substituinte na posição 3. Então, são 2 metilas na posição 1. Só que olha como isso agora pode causar um pouco de estresse, né? Porque quando você olha o nome do composto, você percebe isso, ó, que o etil está vindo antes, mesmo ele estando depois na numeração. Isso acontece porque tanto aqui quanto em outras situações que a gente já viu, os substituintes, eles são dispostos aqui, ó, dispostos em ordem alfabética. Então, a estrutura é o ciclo hexano. Essa estrutura aqui, o ciclo hexano. Deixa eu só limpar um pouquinho para facilitar. A estrutura é o ciclo hexano, mas os substituintes são metila e etila. E aí, M de metil
vem depois de etil. Então você tem que ordenar em ordem alfabética. Mas tem uma coisa que salta à vista aqui também, né? Porque o metil, do dimetil, está vindo depois do etil, se tem esse di. Eu não comentei, mas os prefixos di, tri, tetra, bem como os prefixos iso, sec, terte ou terc, dependendo do ano do livro, eles são ignorados na ordenação alfabética dos substituintes. Então lembra, o substituinte se chama metil. Então é através dessa letra que é ordenado o nome e não através do di, caso que esses prefixos são ignorados na ordenação alfabética. Perfeito? É só mais uma dúvida aqui, ou algo que pode parecer traiçoeiro, ou que pode surgir, né? Uma dúvida que pode surgir pelo fato do D ali vir depois, vir antes do E, né? Dos grupamentos. E agora esse composto aqui embaixo, qual será o nome trivial, qual será o nome Yupak para ele? Notem que você tem uma cadeia que tem 5 átomos de carbono aberta e outra cadeia que tem 4 átomos de carbono fechado. Então lembrem da primeira regra, né? O nome do alcano é o nome daquela estrutura, da maior estrutura possível. Então, como 5 é maior do que 4, a classificação leva em consideração a ideia de que esse composto é um pentano e que existe na posição 3 um ciclo butil, né? Um anel com 4 carbonos, portanto 3 ciclo butil pentano. Bem, eu espero que tenha ficado claro essas regras, que podem às vezes parecer chatas de ficar relembrando, mas, embora isso até seja um conteúdo aí do ensino médio, mas espero que isso tenha relembrado aí. E foram poucas regras, mas eu foquei mais em ensinar pelo menos os traquejos e aquilo que mais pode confundir na hora de verificar uma estrutura orgânica. Porque desse ponto para frente, agora eu vou começar a apresentar funções químicas diferentes. O próximo conteúdo agora é sobre oleifinas, aí que começa com os alcenos, e aí vai para os alcinos, e aí depois nós temos toda uma grande quantidade de funções químicas para estudar, e a ideia é pelo menos se entender com a nomenclatura, porque daqui a algumas aulas nós vamos começar a entender quais são os mecanismos reacionais que existem para a formação desses compostos. E isso é algo bem importante aí para a engenharia de materiais, por exemplo, por causa que todas essas propriedades físicas dos compostos, de qualquer tipo de conformação aí, por exemplo, de uma micela ou de um filme organizado, ou por exemplo, o pessoal da têxtil tem
tem muita aplicação em desenvolvimento de pigmentos. Nós vamos ver que pigmentos nada mais são do que a excitação eletrônica de algum, quando eles são orgânicos, né? Esses pigmentos conferem a cor aos tecidos justamente devido à transição de elétrons, a excitação e o relaxamento dos elétrons em uma cadeia alquílica, em uma cadeia de uma oleifina, por exemplo, em um composto que tenha duplas conjugadas. Então, esse tipo de ideia agora que vai começar a ser exposto, e até então eu só estou relembrando algumas coisas que são importantes para a gente falar, né, se comunicar em um mesmo idioma. Então, por isso tem uma semântica especial aí advinda aí da IUPAC sobre a nomenclatura dos compostos de uma maneira geral. Então, agora eu vou começar a apresentar aí funções químicas que são distintas, ou seja, compostos que não apresentam somente carbono e hidrogênio. Vou começar com o mais simples, pelo menos carbono e hidrogênio, ou carbono formando ligações simples, mas sim formando ligações múltiplas, como é o caso da ligação dupla, ligação tripla, e aí a gente vai começar a mudar um pouco, colocando outros átomos. Então, nesse ponto, eu só gostaria de fazer uma pausa, e aí a gente continua no próximo vídeo, mas eu acho pertinente aí, caso vocês não tenham entendido alguma coisa, que me perguntem, me façam qualquer questionamento aí por e-mail, por escrito, ou também para a nossa monitora, que é importante agora ter vocês saberem verificar o que foi entendido ou não, mas embora eu acho que não é muito complicado, e como eu comentei ali no início desse vídeo, tem um material bem legal que vocês podem consultar aí da professora Patrícia. Ok, pessoal?